Bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós estamos aqui neste dia que o Senhor nos concedeu para estarmos meditando na palavra do Senhor. Que nesta manhã você possa ser grato a Deus pela noite que o Senhor te deu, pelo dia que o Senhor te concedeu. Consagre esse dia ao Senhor, né? E que você possa, juntamente comigo, iniciar esta manhã, dedicando as suas primeiras horas para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. Mas caso você não possa, querido, devido ao seu trabalho, devido ao estudo, não que todos estão de férias, né? A correria do dia a dia, quando você estiver um tempinho, que você possa ouvir o que o Senhor tem para falar através desta mensagem, desta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu quero compartilhar com todos nesta manhã, para que nossa fé seja fortalecida, para que a nossa esperança ela seja renovada. Então, meus amados irmãos, eu quero estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, que diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Queridos, esta palavra é uma palavra que muitos conhecem, né? E ela se encontra num texto em que fala que o povo de Judá, eles começaram a se afastar de Deus, a não buscar mais a Deus. Então aquele povo ele foi levado para um cativeiro na Babilônia por Nabucodonosor. E foi Deus quem permitiu que isso acontecesse, porque eles não estavam mais buscando a Deus. Eles começaram a se envolver, começaram a se relacionar ali com pessoas que adoravam a outros deuses. E então eles vão para um cativeiro na Babilônia. E ali a palavra do Senhor, ela começa dizendo no versículo 1, que foram para lá sacerdotes, profetas, né, que foram para a Babilônia, que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. E eles foram deportados por um motivo, porque não buscavam mais a Deus. Eles começaram a ter interesse em outros deuses. Aí no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, ele pediu para Jeremias ler esta carta ao povo, aquele povo de Judá que estava ali no cativeiro na Babilônia como exilados. Então diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casa, habitam nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos. Multipliquem-se e não diminuam. Querido, o que eu entendi nesse versículo é: primeiro, nós temos que entender que era um povo que estava fora da sua pátria. Segundo, nós temos que entender que quando um povo é levado para outro país, para outra nação, e ali ele fica em cativeiro, o que nos lembra cativeiro? Quando uma pessoa é sequestrada, ela é levada para um cativeiro e ali ela faz somente aquilo que, vamos dizer, os sequestradores, vamos colocar nos dias de hoje, né? Que os sequestradores querem que ele faça. Então ali, o povo de Judá ali na Babilônia, eles tinham que fazer aquilo que Nabucodonosor determinasse que eles fizessem, porque eles estavam em cativeiro. Mas o Senhor é um Deus tão bom, o Senhor ele é um Deus tão maravilhoso, que mesmo no cativeiro, ele não abandona os seus. Apesar do povo ter negado aquele Deus, ter negado ao nosso Deus para adorar outros deuses, o Senhor, ele conhecia o povo dele, assim como o Senhor conhece a mim, assim como o Senhor conhece a você. Então o Senhor permitiu que ele fosse ali para aquele cativeiro, mas o Senhor estava com eles.
Aqui eu entendo nesta palavra que o Senhor diz assim, ó, vocês estão no cativeiro, vocês estão numa situação em que vocês não queriam estar, vocês estão num lugar que vocês não queriam estar, mas vocês vão fazer a diferença. Vocês vão nesse lugar construir, vocês vão nesse lugar edificar, vocês vão nesse lugar dar frutos, bons frutos. Vocês neste lugar, vocês vão trazer a prosperidade para essa cidade, para este local. Porque muitas das vezes a gente pode estar numa situação que não queremos, nós podemos estar num lugar que não queremos estar, mas ainda assim, se o Senhor, Ele está conosco, Ele nos direciona a fazer aquilo que é da vontade dEle, para que nós possamos ali fazer a diferença. Então creia, eu não sei qual é o cativeiro que você está vivendo. Talvez você está numa situação que você não queria estar, talvez você está num lugar que você não queria estar, mas creia, o Senhor, Ele está contigo e o Senhor pede para você fazer aquilo que Ele manda e não aquilo que a situação quer que você faça, o lugar quer que você faça. Então, é isso que eu pude entender aqui nesse versículo 4 ao versículo 7. E no versículo 8 diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, e não os enviei, declara o Senhor. Querido, aqui Deus está dando um ensinamento. Aqui o Senhor está dizendo para aquele povo, olha, vocês estão num lugar onde existem falsos profetas, onde existem adivinhos, onde existem pessoas que estão dizendo que foi eu que enviei elas até vocês, mas vocês não acreditem. Acreditem em mim. Acreditem em mim. Então aqui, querido, para vocês verem como que o Senhor, Ele é um Deus que Ele traz proteção quando você está no deserto, quando você está no cativeiro, quando você está em situação ruim. O Senhor, Ele não te abandona, não. O Senhor, Ele te orienta. O Senhor, Ele te ensina. O Senhor, Ele te mostra que você não está sozinho, que Ele está com você. Aí, no versículo 11, o Senhor diz... No versículo 10 o Senhor diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, de trazer eles de volta para a pátria deles. Queridos, o que eu posso entender com esta palavra? Todo cativeiro, ele tem um prazo determinado para terminar. Se você está no cativeiro, se você está preso em um lugar, numa situação que aos seus olhos naturais isso não vai ter fim, vai ter fim, porque aqui eu pude entender nesse versículo 10, quando o Senhor diz que quando se completar os 70 anos, somente o Senhor sabe o prazo, o momento que vai terminar o seu cativeiro, a sua situação em determinado lugar. Entenda, querido, que tudo isso que o povo de Judá estava vivendo foi porque eles abandonaram ao nosso Deus. Mas mesmo assim, o nosso Deus em todo o tempo esteve com eles. Permitiu que eles vivessem a situação do cativeiro para eles entenderem que não existe melhor lugar do que estar com o Senhor, de que buscar o Deus único e verdadeiro que é o nosso Senhor. Então, queridos, aqui está dizendo isso, que o cativeiro, ele tem prazo para terminar. Ele tem prazo para começar, ele tem tempo para começar, mas ele também tem tempo para terminar. No versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, de fazê-lo prosperar e não de buscar danos, para lhe dar um futuro e uma esperança.
O que o Senhor está dizendo? Somente eu sei o que é melhor para você. Somente eu sei o que é melhor para o teu presente, o que é melhor para o teu futuro. E o que eu quero para você aqui, está dizendo na palavra do Senhor, é fazer você prosperar, querido. O que o Senhor quer para mim, é para a tua vida, é fazer eu e você prosperar, não é causar danos para nós, para dar a nós uma esperança em um futuro abençoado na presença dele. Aqui no versículo 13 e 14, que foi o que eu falei, aí chega o momento em que o Senhor diz ali, né, para aquele povo de Judá ali na Babilônia, cativeiro, exilado, totalmente arrependidos. Eles estavam arrependidos de terem negado a Deus, de pararem de buscar a Deus. Aí o Senhor diz no versículo 12, o Senhor diz: então vocês clamarão a mim, virão, orarão a mim e eu os ouvirei. Então o Senhor, ele foi assim, por etapa. Foi por etapa cuidando daquele povo, mostrando para aquele povo, ó, vocês estão aqui porque vocês tiveram a escolha de me abandonar, mas eu em todo o tempo estive com vocês. Vocês vão passar pelo cativeiro, sim, vocês vão passar talvez por situações que não te agradam, mas vocês não vão fazer aquilo que o homem quer, mas que Deus quer. Não acreditem no engano que eles vão falar dos falsos profetas. E outra coisa que o Senhor diz: o cativeiro de vocês, ele começou, mas ele tem um prazo para acabar. E então aí o Senhor diz: depois disso tudo que vocês passarem, vocês orarão a mim. Se vocês orarem a mim, vocês virem até a mim, eu ouvirei vocês. Vocês me procurarão e me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. Sabe por quê, queridos? Porque esse povo era um povo que buscava a Deus de todo o coração. De repente, esse povo parou de buscar a Deus de todo o coração, começou a buscar a Deus de qualquer jeito, começou a se distanciando de Deus aos poucos, até chegar um tempo em que totalmente eles se afastaram de Deus. Então, todas as vezes em que nós nos afastamos de Deus, vêm as consequências, vêm os desertos, vêm os cativeiros, mas mesmo assim o Senhor está conosco. Ele ainda está conosco, Ele ainda nos dá a chance de nós voltarmos para os seus caminhos. Basta nós fazermos o quê? Nós procurarmos o Senhor. Mas o Senhor diz que nós temos que clamar a Ele e então ir até a Ele e Ele nos ouvirá. Nós temos que procurar o Senhor e nós só encontraremos Ele quando nós procurarmos de todo o coração. Hoje o tema desse devocional Buscando a Face de Deus é: busque a presença de Deus e você receberá. Você receberá a presença de Deus quando você procurar o Senhor. De todo o coração você encontrará. Aí no versículo 14, para fechar, diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ei, meu amado irmão, como que você pode dizer que você tem um Deus que não te ama? Como que alguém nessa face dessa terra, você é abandonado por alguém e você é abandonado por essa pessoa, você está vivendo um momento triste, angustiante, porque essa pessoa, ela te abandonou, ela não se importa mais com você. Deus não é assim. Deus, mesmo quando você se afasta dele, Ele está ali presente, te dando todo o ensinamento, te mostrando que aquele caminho não é o melhor, te mostrando que ali você vai tropeçar, você vai cair, você vai ser enganado, porque só Ele sabe o que é melhor para você. Não existe, o amor do Senhor é um amor incondicional. Muitas vezes vai permitir que você vá no deserto, você vai ao cativeiro, você vai viver tribulação, você vai viver dificuldade, mas Ele está contigo. Talvez no dia de hoje você vai dizer: minha irmã, eu estou vivendo um cativeiro, eu estou vivendo presa numa situação, já tem meses, já tem dias, já tem anos. Mas creia, se você ainda está de pé, se você ainda está tendo força, por mais mínima que seja, é porque o Senhor Deus está contigo. E querida, olha,
Olha se você está vivendo esse cativeiro, se não é porque você abandonou os caminhos do Senhor, você abandonou a Deus, você começou a fazer as coisas conforme a tua vontade e não obedeceu à vontade do Senhor, porque muitas vezes o que leva uma pessoa, queridos, ao cativeiro, na maioria das vezes, são esse tipo de situações de desobediência, de afastamento da presença de Deus. E aí a pessoa começa a viver esta vida, uma vida num lugar e numa situação que ela não quer. E às vezes é preciso ela ir para lá, para ela entender e para ela se arrepender de tudo o que ela fez. Mas nesta manhã, o Senhor está dizendo para você que se você está num cativeiro, o seu cativeiro tem prazo para acabar. Ele está com você nessa situação. O Senhor diz para você clamar a Ele, vir a Ele. Faça isso. Talvez você só tenha questionado, você só tenha reclamado, e você, meu amado irmão e minha amada irmã, não tem tido coragem para orar, porque é tanto tempo que você está nesse cativeiro que você fala: que adianta eu clamar? Até hoje não acabou, mas clama, porque o único que tem o poder de fazer com que esse cativeiro termine é o Senhor, porque Ele tem um prazo para terminar e Ele quer te tirar daí, Ele quer te fazer você voltar para os caminhos dele, para uma vida e para um futuro e uma esperança gloriosa que Ele tem para a tua vida. Então, queridos, que nesta manhã nós possamos ficar com esta palavra. Aqui nós vemos o real cuidado e o amor incondicional do Senhor, do nosso Deus, pela minha e pela tua vida. Ele não nos abandona, Ele está conosco a todo tempo, mas muitas vezes Ele vai deixar com que nós venhamos viver situações difíceis, em lugares difíceis, momentos difíceis, porque o abandonamos. Então, não está perdido. Se você diz: eu realmente abandonei o Senhor, eu realmente abandonei o Senhor, que você possa nesta manhã clamar a Ele, vir a Ele e creia, Ele irá te ouvir. E então, querido, faça como diz essa palavra, que você possa procurar o Senhor de todo o coração. Porque quando você procura Deus, você está buscando a presença dEle e você a encontrará. E você receberá essa presença. Creia, a presença de Deus é tudo que eu e você precisamos. Não existe nada nessa vida que seja mais importante do que eu e você buscarmos a presença do nosso Deus. Que você fique com esta palavra de fé e esperança, receba e compartilhe. Muitos precisam ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos anunciar as maravilhas que esse Deus faz, independente da situação que o nosso irmão esteja vivendo. Eu venho sempre aqui trazer esta palavra de fé, eu venho aqui trazer esta palavra de esperança, querido, para que você não continue vivendo um cativeiro e um deserto, mas que você busque em Deus, se aproximando dele, e assim Ele te dará livramento, Ele te libertará de tudo o que você tem vivido. Que você fique com essa palavra de fé e de esperança. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. E querido, se você está afastado da presença do Senhor, que hoje você possa procurar Ele de todo o seu coração. E creia, você vai achar, você vai receber a presença do Eterno. Deus abençoe poderosamente. Fique na paz.